Boas, português! Estamos de E volta. aí, brasileiro, como é que nós estamos? Estamos de volta, mas já saindo. Abrindo a porta e deixando a porta aberta para sair. Eu tô bem. Semana passada já pedindo desculpa aí, que a gente foi cobrado, né? Não teve episódio. Aconteceram algumas coisas aí no Não meio do caminho. avisamos, não. Aconteceram algumas coisas no meio do caminho, mas tá tudo certo. Como você tá, Ricardo? Como foi a semana? Olha, foi uma boa semana. Aliás, eu fui para Portugal, não é? Eu regressei hoje de madrugada, por isso eu estou aqui com força. Com força. Com força, como quem diz. A acreditar que vai ser um bom episódio, não sei. mas sim, foi claro, foram bons dias, porque estive em Portugal, estive com a família e tal. Apanhei bons dias, fiz Sim. praia. Acho que foi o único dia de praia que eu fiz este ano. Imagina, em outubro. Quantos graus estava? Estava gostoso? Estava mesmo muito tranquilo. Uhum. Muito tranquilo. E pronto, foi esta a minha semana. A comer bem. Que inveja, porque eu fiquei em Dublin no frio, né? Essa semana deu uma bela esfriadinha, fazendo trabalho para pós-graduação que eu tô vendo aqui, então fiquei até sábado fazendo trabalho. Então você vê que são bem divergentes, né? Sim. Foram bem divergentes as semanas. Aqui é que não dá para ver, mas nota-se a diferença dos sorrisos. Nas olheiras. Também. Mas pronto, Bruno, vamos então para o último episódio. Mas já chegou falando assim? Sim, nem preparei. Nem preparou. E peço desculpa, foi mesmo rude. Foi rude. Então pronto, pode continuar a fazer. Eu falo. É isso mesmo, como o Ricardo já deu spoiler, a gente chegou no nosso último episódio da primeira temporada. A gente não deixou isso muito claro, né? Porque também a gente não sabia como ia caminhar esse projeto. Eu e o Ricardo, a gente já vinha falando há muito tempo para fazer um podcast, assim, pra gente ter um hobby mesmo, né? Pra gente ter uma desculpa de se encontrar semanalmente Também. ali, tomar um café. Assim, as coisas foram andando, foram caminhando, saiu do papel, né? O que a gente não esperava que aconteceria, acabou saindo, e a gente foi aprendendo com o tempo e tudo mais, e a gente definiu que faríamos 12 episódios para a primeira temporada, e a gente iria dar uma pausa, iríamos reavaliar o que a gente fez de legal, o que a gente não fez. O que é que podemos inovar, o que é que podemos fazer, lá está, de diferente, mas sobretudo eu acho que esta temporada foi para experimentar. Isso. Para aprender, né? Sim, para aprender, porque primeiro, nós acho que nunca houve essa pressão de fazer tudo muito correto, não, mas acho que esta primeira temporada serviu para mim para uma coisa muito importante, que é estimular este lado criativo. Sim. Com alguém, sim. Criar esta pressão simpática de semanalmente nos encontrarmos, de desenvolver as ideias ou os temas para criar um episódio, mas também sobretudo para estar com um amigo. Que lindo, cara. Continua a falar mais. Agora foi muito profundo. Não, mas quase inventar, é como disseste bem, inventar uma desculpa para que eu acho que não tem que se criar um podcast para... Aí quis inventar uma desculpa muito boa. Quantos podcasts tens? 13, tu tens 3 amigos. Então basicamente é isso, esse episódio vai ser... eu acho que vai acabar não sendo tão longo, não vai ser mais umas considerações nossas, um agradecimento para quem acompanhou a gente, porque basicamente esse episódio a gente vai fazer um compilado e a gente vai fazer uma autorreflexão de como que foi essa temporada pra gente e o que está por vir. Então, basicamente, é isso esse episódio. Exatamente. Olha, eu posso começar, se permitires. Ao longo destes 12 episódios, houve muitas surpresas, normal, ou seja, o plano foi traçado inicialmente, mas depois deixamos também um bocadinho o projeto conduzir-nos. Mas uma das coisas que eu mais gostei foi, e que nós, acho eu, pelo menos fomos fiéis a isso, foi falar de coisas de forma descontraída, divertida, pelo menos para nós. Mas, por exemplo, isso cruza com uma ideia que eu acho que, pelo menos é isto que eu penso atualmente, que falta às pessoas rirem mais um pouco, tipo, sei lá, e se os nossos ouvintes se riram pelo menos uma vez em todos os episódios, já me dou como contente, porque... Se você não riu com a história do último episódio do Ricardo caindo da trotinete da scooter, você não tem coração. É que usamos uma história... Não tem humor. Não, usamos uma história que é
uma barbaridade minha, eu não queria. Mas pronto. Não era só a intenção fazer as pessoas assim? Mas eu concordo com o Ricardo, assim, desde o do princípio, a nossa ideia era ser alguma coisa descontraída, né, porque muito que a gente dava risada é dessa diferença cultural mesmo que tinha de Brasil e Portugal, né, que a gente criou essa amizade e sempre se perguntava, nossa, não acredito que você fala assim, pô, o que significa isso e tal. E a gente sempre falava, cara, a gente se diverte tanto falando essas besteiras, e se a gente gravasse um podcast? E acabou saindo, né? Demorou o quê? Uns 2 anos que a gente Quase tinha 2 ideia. anos, praticamente. E aí, tipo, é aquela história que todo mundo fala, né? Às vezes você se planeja tanto pra começar alguma coisa que você, tipo, acaba não saindo do lugar, porque você quer um negócio perfeito, né? Você quer que saia daquele jeito. Exato. E muitas vezes você faz de qualquer jeito e você vai aperfeiçoando no caminho, né? Eu acho que acabou sendo isso que aconteceu com a gente, né? Sim, na verdade foi porque só reunimos tipo as condições básicas para podermos gravar. Que é um café, um computador e um microfone. Exatamente. Simples, e foi com esse material que nós, pronto, iniciamos, porque eu acho que o mais importante, sinceramente, para nós era nos divertir, e isso foi feito ao longo desta temporada. Mas também houve episódios que me provocaram. No bom sentido. No Que sentido, desafiaram. exatamente, no sentido de exprimir opiniões que eu, se calhar, em off, tenho sempre alguma coisa para dizer, mas sempre lá está, sempre com algum cuidado, depende sempre com quem é que eu esteja a falar, mas quando se partilha isto Para qualquer um. por qualquer um, eu ainda tenho um cuidado redobrado, porque tenho receio de ser mal interpretado e essas coisas assim, mas não, lá está, acho que sempre fomos um pouco Do que a gente é e cautelosos cautelosos ao mesmo tempo, né? no que estávamos a dizer, mas ao fim e ao cabo, eu acho que isso foi bom para mim na maneira como articulo as minhas opiniões, mas ainda assim sinto-me bastante desconfortável. Isso acaba meio que sendo experiências nossas em off aqui, em discussões do que podemos fazer e tal, que acaba sempre levantando debate, né? Que a gente, por muitas vezes, nos perguntamos, por que caminho seguir, né? Por isso que é tão legal quando várias pessoas vêm falar com a gente, faz um episódio disso e tudo mais, e nesse percurso a gente recebeu alguns feedbacks que foram bem legais, mas ao mesmo tempo acaba sendo um desafio pra gente, né? Do que as pessoas querem ouvir, o que a gente quer falar, e fazer esse balanço, né? Porque a nossa essência aqui sempre foi essa parte mais divertida, a parte tipo, de contar nossas histórias, de essas coisas bestas que a gente vem falando, essas diferenças culturais e tudo mais. Mas ao mesmo tempo a gente queria se desafiar e trazer assuntos mais polêmicos, talvez, mas tem sido aprendizado pra gente, né? Que nem o Ricardo falou, a gente tem sido desafiado. E realmente não é fácil, né? Você gravar um podcast que seja que qualquer pessoa pode escutar e você dar a sua opinião. Então tem sido um aprendizado muito grande pra mim também. O meu receio até não é receber uma opinião diferente daquilo que eu possa dizer sobre um determinado tema. Não é isso. Imagina, eu acho que sofro de uma coisa que é, eu acho que há muitas pessoas de hoje em dia que falam muito. E eu não Todo mundo é especialista. Sim, exatamente. Cada um pode ser o seu canal. Sim. Ou seja, com as redes sociais de hoje em dia, basta tu criares uma página e dás o teu parecer em muitas coisas. E eu acho que muitas pessoas deveriam, pronto, não fazer isso, porque não tenho não tenho muita coisa para dizer. Até eu próprio acho que não tenho mesmo nada para dizer. E é por isso que tenho sempre essa condescendência. Por isso que a gente sempre fica, né, com o pé atrás. De um pé atrás de dizer as coisas. Mas pronto, acho que também sempre dissemos de uma forma leve. E honesta, né? E honesta, sentimos. somos honestos. Sem nenhuma máscara. Somos honestos. Não, eu estou a fazer uma questão. Estou a pôr para o ar. Você jogou para o ar. É o The Secret, né? Tá jogando pro universo. Mas pronto, acho que o que me lembro mais também é da satisfação em gravar de coisas que estávamos mais, ou seja, que era mais do nosso controle, as nossas histórias, porque já eu quase que adivinhava o que é que tu ias dizer, e eu, então eu vou fazer aqui uma resposta daquelas. Sim. Mas essa brincadeira um com o outro, acho que para mim é a minha praia, e acho que resultou bem, porque nunca andamos à porrada. Ainda não, né? Já rolou umas brigas? Talvez. Mas também aconteceu uma coisa que tu trouxeste algumas histórias que eu já não me lembrava.
E isso é bom. Isso é interessante mesmo, de viagens que a gente fez e tal, um ajudava o outro a relembrar. Eu acho que isso acaba caindo muito no intuito que a gente começou esse podcast, né? Que tem toda essa parte de desenvolvimento criativo, da gente ter uma desculpa para se encontrar. Por fim, você acaba, né, tendo bons momentos ali, boas memórias. Então, pra gente acaba sendo um grande hobby, né, esse podcast. Desde o começo a gente nunca falou que ia ter muitos ouvintes, a gente só queria, cara, fazer a nossa criatividade ser exercida e deixar acontecer, né? E por fim, eu acho que o que gerou muita satisfação nesse processo pra mim foi muitas vezes pessoas que às vezes eu nem esperava falava: nossa, Bruno, eu tô ouvindo seu podcast, legal, tal. E assim, não é nem pela questão da gente sentir a necessidade de aprovação, mas era por uma questão de, cara, pô, se a pessoa teve ali 30 minutos, deu umas risadas, graças a gente, fiquei feliz por isso, sabe? Então essa parte gerou muita satisfação pra mim. E tu agora tocaste num assunto que acho que será interessante partilhar, que é as nossas divisões de tarefas. Podemos reavaliar. Porque isso foi definido muito rápido, logo no início, porque não tenho grande interesse nas redes sociais, tu também até. Eu também não tenho muito. Estás muito afastado, mas eu disse logo, Bruno, essas coisas eu nem quero saber. Por isso, muitas das coisas que são partilhadas é o Bruno. Sim. É o Bruno que o faz. E para vocês verem, né? Porque não são muitas. Porque realmente para mim é difícil. Por vezes eu fico sem o Instagram aqui, eu só fico instalando para mexer alguma coisa do podcast mesmo, mas acaba sendo talvez um ponto de falha nossa, né? Essa questão das redes sociais. É porque é algo forçado da nossa parte. Eu, pelo menos forçado. Assim, mas também é uma fonte das pessoas terem acesso. Exatamente. De poderem chegar ao nosso... Pronto, a este podcast, ou esta coisa que nós andamos aqui a criar. Mas os guerreiros que continuam. Porque depois eu também me responsabilizei de editar, fazer a edição dos episódios, ou seja, fazer um trabalho mais de bastidores, de produção, do que mostrar a cara e essas coisas. Ricardo, mas eu gostei muito é o rei do efeitinho ali que faz o trrr. Ricardo, coloca o efeitinho, vai. Mas pronto, essa divisão de tarefas foi definida de uma forma muito, muito tranquila, porque ambos concordamos e pronto, cada um tinha a sua parte no projeto. Mas gostei, por acaso, até acho que pode ser engraçado admitir isto, eu não sou muito da inteligência artificial, ou seja, sei o potencial e uso para muitas coisas, acho eu, positivas, pelo menos para mim, que é útil, mas eu fiquei com o pé atrás quando tu disseste que ias criar uma imagem na inteligência artificial para o nosso projeto. E na altura, quando tu criaste e mostrou aqueles bonequitos, eu até achei piada, e depois realmente facilitou-nos no desenvolvimento das capas dos episódios. E tenho que concordar que até foi divertido. Pronto. Acabou que fez a gente ganhar tempo, né? Porque era uma coisa nova pra gente, a gente tava aprendendo enquanto fazia, então a gente não tinha muito tempo. Por muitas vezes a gente teve que correr muito pra gravar um episódio semanal, né? Foi até um acordo que a gente fez que foi bem corrido, né? Isso, por essa parte, acabou facilitando, né? A gente fez os nossos bonequinhos lá. Não sei como vai ser na segunda temporada, se a gente vai aposentar ele. Ainda não sabemos como vai caminhar, mas foi a inteligência artificial ajudou a gente com a parte da criação. Sim, mas foi uma coisa boa para mim, que foi, eu lembro de pensar assim, Ricardo, mas não és tu que estás nesse departamento do projeto. Apesar de tu não achares que vai de encontro ao que tu gostas, deixa-o fazer e depois vês. E surpreendeu-me, pronto. Porque se fosse eu a fazer era completamente diferente. E se calhar dava mais trabalho, e se calhar não tínhamos tanta energia para fazer outras coisas que eu acho que eram importantes. Porque lá está, também já era um esforço da nossa parte de encontrar-nos semanalmente, que às vezes é difícil, porque as vidas não são muito diferentes, as nossas. Mas lá conseguimos, acho eu. E chegamos a este. E chegamos. Falhamos. Espera. Chegamos a este 12º episódio sem dizer o quê? Onde é que está o ouro? Você falou uma parte dele ali. Não, mas então pronto. Eu lembro-me ali no segundo episódio que eu ia contar onde é que está o ouro. No último episódio. E hoje realmente é o último episódio da primeira temporada. E eu não vou contar onde está o ouro, mas eu vou contar como é que surgiu o nome. O título do podcast. As pessoas agora estão saindo do podcast, já que falou, eu fiquei 12 episódios esperando esse português falar onde está o ouro. Pá, foda-se. E eu disse, os portugueses são todos iguais. Tudo igual.
Mas é engraçado porque eu lembro quando nós decidimos criar o projeto, nós decidimos primeiro o dia da gravação do primeiro episódio, só que ainda não tínhamos o título. Mas nós comprometemos, não queremos saber, mesmo vamos gravar o primeiro Eu não episódio, mesmo lembrava. que não tenhamos Verdade. o título. Tínhamos uma ideia que era um trocadilho. Qual que eram as outras opções? Um trocadilho em português, não era o falar falando, Uhum. ou era falar ou falando, ou qualquer coisa assim. E eu, quando estava a chegar a tua casa, lá está, nesse dia da gravação do primeiro episódio, eu lembro que estava a pensar sobre isso. E quando eu virei aqui na última curva, e veio aqui tive aquela epifania de, ui, não, já sei o que é. E lembro, originalmente pensei, onde é que está o ouro? Uhum. E quando eu cheguei aqui, eu disse logo muito... Eu acho que é o que você mais escuta de brasileiros, né, Ricardo? Pois, pra muito provocar. contente. Eu, Bruno, eu já sei qual é o título. Onde é que está o ouro? E você disse, cadê do ouro? E depois nós chegamos a um acordo. Onde está o ouro? Onde está o ouro? E é porque é das coisas que eu mais ouço quando conheço um brasileiro aqui. Português, onde é que está o ouro? Pronto, e acho que ficou bem. Agora, infelizmente, não vai ser nesta temporada que eu vou dizer onde está. A gente tem que prender as pessoas, né, Ricardo? Não dá pra falar. Porque eu sei onde é que está. É o único português que sabe. Sim. Não sou o único, que eu tenho alguns cúmplices, digamos assim. O quê? Cúmplices. Cúmplices. Como eu disse outra vez? Cúmplices. Ui, parece que fazes tipo um eco. Cúmplices. Alguns cúmplices. 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 Ui. Como que você fala? Cúmplices. Não, fala de novo. Cúmplices. Olha. Diferente, tá diferente. Tenta falar numa frase. Pronto, eles eram cúmplices. E é diferente, mano. Mas eu não sei dizer o quê. Não, porque eles eram... diz a mesma frase. Porque eles eram cúmplices. Ui, parece que cria um efeito de eco. Cúmplices. Cúmplices. Olha, fiquei parvo, porque eu não sabia. Cúmplices. E, para finalizar... Antes, você vai falar do fato ou mito? Vou. Calma. Para. Para tudo? Então. Eu só quero falar aqui também, só pra gente fazer um fechamento do que esperar aí no futuro, né? Então, porque, assim, a gente tá conversando algumas coisas no off, né? Pra não deixar as pessoas aí sem saber o que vai acontecer, né? Sim. Então, eu e o Ricardo, a gente não sabe quando, a gente não sabe como, mas teremos uma segunda temporada. Sim. Teremos. A gente tem pensado muito como melhorar, enfim, se vocês quiserem mandar feedbacks também ajuda bastante, nossos queridos 6 ouvintes. Mas a gente tem planos aí pra fazer coisas diferentes, trazer quadros novos, fazer formatos de vídeos novos, talvez mais curtos. Enfim, a gente tem algumas coisas que a gente tá criando e pensando para que a gente volte de uma forma divertida e que vocês gostem. Então, esse seria o meu encerramento, Ricardo. Agora você pode falar o seu. Fizeste muito bem, foste muito simpático. Eu por mim já teria fechado a porta. Já quer ir embora. E não dizia nada. Que rude. Eu sinto que estou muito rude neste episódio. Eu também Não acho. sei o que é que se passa. Você tá um bom português. Vou tentar descobrir isto em off. Bruno, podemos ir para o facto ou mito que... Eu trouxe um que também. criar. Eu trouxe um. Trouxeste um. Então, primeiro rufa. Não, primeiro você. Rufa aí os... Cadê? Põe o tamborzinho. Então, quem é que diz primeiro o... Você. Sou eu? Posso Você começar? começa. Então, a palavra Portugal surge numa discussão entre dois bêbados numa taberna. Mito. É muito específico, mito. É um mito criado pelo Ricardo. É sério, mito? Ah, sabia! Isso é muito previsível. Foi um mito criado por mim, porque eu queria dar aqui uma volta para depois dizer um facto. Porque a gente sempre fala fato, né? Então... Exato. Não, mas é engraçado, porque eu estava a vir para cá e a pensar sobre como é que surgiu, tipo, português. A palavra português e a língua portuguesa. A língua portuguesa, claro, tem outra história. Então, a palavra Portugal tem uma curiosidade, pelo menos para mim, e se calhar sinto aquele orgulho meio egoísta e quase patriota, porque surge de uma cidade que é muito perto de onde eu vivo em Portugal, que é o Porto. As pessoas pensam, pronto, Porto é um centro de troca de mercadorias, mas se formos à palavra, à etimologia, vai chegar à palavra Portugal. Porquê? Porque antigamente, isto há muitos anos mesmo atrás, há muitos séculos atrás, era Portus Cal, que dividia o
portos, que era Porto, e cal, Gaia, ok? E portos do latim para Porto, enquanto cal é um nome de origem incerta, que pode vir do grego, significando vela, ou de origens celtas. Ainda não foi bem descoberto, acho que ainda andam aí a investigar sobre isso. Mas o nome da localidade acabou por dar o nome do condado portugalense, Portugalês. e mais tarde o Reino de Portugal. Ou seja, a história curta, Porto, que é a cidade mais próxima de onde eu vivo, assim, maior, que eu gosto muito e tenho muito orgulho de ser lá, porque acho que é uma cidade muito bonita, dá origem à palavra Portugal. Portugal dá origem à palavra português. E o que é que você fala? O quê? Português. Mas é um português brasileiro. Não, mas gosto. Atenção, este orgulho é mesmo muito egoísta, porque o que eu ainda mais gosto e tenho mais orgulho é a língua portuguesa ter espalhado por vários países do mundo, mas depois ganharem características regionais que acho que essas particularidades para mim são fascinantes. Sim, eu gosto bastante também. Mesmo o português que se fala na África, nos países africanos, é tão diferente, mas eu adoro mesmo essas particularidades. Bom, Ricardo, eu tentei ser um pouco mais emotivo aqui no nosso, né? Porque o que eu trouxe é relacionado a nós, cara. O meu fato mito. Tem cuidado. Então, eu pensei que... Tem cuidado que pode ser um mito, depois pode virar um fato. Eu pensei que você tava mais emocionado com esse episódio, porque, né, nosso último da primeira temporada, a gente não sabe quando volta. Aparentemente era só eu mesmo. Ricardo, meu fato ou mito. Tem que ter tamborzinho de novo, né? Eu também. Fato ou mito, Ricardo? No Spotify, com o nosso podcast, só no Spotify, sem pensar em outros streamings ou outra coisa, que nem a gente compartilhando no YouTube. A gente já teve mais de 350 plays, e o que considera lá no Spotify é se a pessoa aguentou escutar por 60 segundos a gente. Então a gente já teve 350 pessoas escutando ali nossos episódios. Fato ou mito? Eu acho que eu tenho acesso a isso, mas já não me lembro de ir a essa estatística, mas acho que é um facto. É um mito, Ricardo. É menos. É 262. Não chegamos lá ainda. E nem esta parte da emoção que você... Isso. A emoção triste. Mas pensa que por 262 vezes alguém escutou nosso podcast em mais de 1 minuto, a nossa linda voz aveludada em seus ouvidos, e esperamos que dessas 262 vezes vocês tenham pelo menos dado uma risada sincera em uma. Olha, e dá por contente com isso. Bruno, acho que foi um desfecho. Acho que não foi aquela emoção que você estava à espera. É uma babada. Mas foi a emoção que tivemos. Sim. Bruno, foi um gosto. Foi um prazer, Ricardo, compartilhar com você essa jornada. A jornada. Que palavra. Olha, acho que foram 12 episódios bem abençoados. E espero que todos os nossos ouvintes tenham longas semanas abençoadas, já que dessa vez não falamos mais uma semana abençoada. Exatamente. Até à próxima temporada, que não sabemos quando vai ser, mas vai acontecer. Até a próxima, meus queridos. Obrigado por acompanhar. Obrigado. Beijo. Valeu, Ricardo. Beijo foi bem estranho. Tchau! Fui!